Aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a perpetuação da graça de Pentecostes. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Irmãos, os apóstolos foram testemunhas oculares das obras, dos milagres de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, e era disso que precisavam testemunhar por Jerusalém e todos os confins da terra, mas eles não o faziam. Por que eles não faziam? Aí, quando chega Pentecostes, esse Espírito Santo é derramado sobre aqueles corações e os apóstolos perdem aquele temor e, impulsionados pelo Espírito Santo, testemunham o nome de Jesus a todos os lugares e expõem a própria vida. Todos os apóstolos foram martirizados, foram mortos por causa do nome de Jesus, exceto João, que Jesus o preservou para cuidar da sua própria mãe. O Espírito Santo que conduzia Jesus, agora conduzindo os apóstolos com os mesmos carismas que havia em Jesus, carismas de milagre, carismas de libertação, expulsando o demônio. Agora os apóstolos estão fazendo a mesma prática de Jesus, o que fazia com que os seguidores se aderissem mais a esse movimento recém-criado, o cristianismo. Estamos aqui falando do primeiro século. O Papa João Paulo II vem dizer assim: o Espírito Santo assumiu a orientação invisível, mas de algum modo perceptível daqueles apóstolos. Com a vinda do Espírito Santo, sentiram-se capazes de cumprir a missão que lhes fora confiada. Ninguém via o Espírito Santo, mas aqueles sinais e prodígios revelavam que aquele Jesus de fato estava ressuscitado, porque aquele testemunho que davam sobre Jesus, o mesmo Espírito Santo confirmava nos corações dos novos cristãos que iam se ajuntando e se somando às primeiras comunidades e multiplicando esse número. Quem estava fazendo isso era a pessoa do Espírito Santo que ninguém via, mas todo mundo sabia que ele imperava, que ele agia, seja pelos sinais e prodígios, seja pela santificação, pela caridade que ali se reinava. Você pode constatar isso lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Mais uma pergunta a gente quer fazer aqui, para bem aliar ao título do vídeo. Como essa graça de Pentecostes permaneceu durante toda a história da igreja? Como o Espírito Santo orientou o caminho da perpetuação dessa graça de Pentecostes na igreja e para a igreja, não é? Porque esse acontecimento lá no cenáculo em Jerusalém aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Veja bem, irmãos, estamos aqui falando de mais de 2000 anos atrás. E até hoje as pessoas recebem esse Espírito Santo. Até hoje as pessoas são impulsionadas a fazer diversas obras que denotam uma força sobrenatural conduzindo uma pessoa, algumas pessoas, algumas nações e mesmo a igreja, esse corpo de Cristo espalhado pelo mundo afora. Esse Espírito Santo que perpetuou, ou seja, jamais deixou de agir no corpo de Cristo. Jamais deixou de se somar ao corpo de Cristo novos membros. Essa perpetuação, como foi que aconteceu isso? Como essa graça de Pentecostes não encerrou por lá mesmo? Chegou até aqui 2000 anos depois, não é? A resposta para essa pergunta é a sucessão apostólica, o colégio apostólico. Alguns versículos ali do Novo Testamento, aonde você via a preocupação de Pedro e principalmente de Paulo, principalmente quando ele fala para Timóteo sobre a escolha das pessoas que serão as testemunhas, os bispos, né? Sucessão apostólica vem a dizer isso. Olha o que vem nos ensinar o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 70. Para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados,
devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Quantas pessoas que falam assim, está escrito na Bíblia? Ah, então eu não acredito, não, se não está escrito. Mas e a tradição oral, que era tão mais valorizada nos primeiros séculos? Nos primeiros séculos não havia tantos livros, meus irmãos. Mas o que confirmava era o testemunho das pessoas. As pessoas eram honrosas. As pessoas conservavam o testemunho e não voltavam atrás em suas palavras. Quiçá, então, pessoas que recebem esse Espírito Santo. E mais do que a honra natural, humanamente falando, de falar a verdade, agora eles falam não somente a verdade, mas esse Espírito que é a própria verdade. Nós até fizemos um vídeo recente, o Guia para Toda a Verdade, que é o Espírito Santo. Esse próprio Espírito que revela a verdade agora está falando através desses apóstolos. E era desejo do Senhor e é desejo de Deus que essa fala, que esse evangelho, que esse anúncio se perpetuasse perenamente. E o próprio Espírito Santo inspirou o coração dos primeiros bispos, vamos dizer assim, que são os apóstolos, a passarem de modo diligente toda essa riqueza espiritual que é a graça de Pentecoste. Que viessem novos bispos, que tivesse critério nessa escolha. Por isso, 2000 anos depois, estamos eu e você aqui, ainda percebendo na igreja sinais de que o Espírito Santo ainda continua agindo através dos bispos, que veio trazer esse evangelho, que forma os padres. E esses padres falam em cada missa, e que formam os leigos. Esse leigo vai dar testemunho do mundo. E assim, lá na escolha desses bispos, vai se propagando essa graça de Pentecostes, chegando até aquele leigo que recebe esse Espírito Santo. E o seu coração se move a dar testemunho desse Jesus que fez uma obra especial na vida dele. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele não nos permite ficar calado. Pare um pouco para pensar nessa obra de 2000 e poucos anos do Espírito Santo, que sonda todos os corações, que santifica os cristãos e escolhe conforme lhe apraz. Os homens que, com a capacitação do mesmo Espírito, testemunham a Jesus, confirmando os irmãos e entregando a própria vida. Estou lembrando agora do Dom Albano, o antepenúltimo bispo aqui da cidade de Londrina. Depois veio o do Orlando, que está lá em Aparecida, e hoje o Dom Jeremias. Esse Espírito Santo que conhece o coração do Dom Jeremias, que conhece o coração do Dom Orlando, conhecia, vamos colocar, porque conhece ainda, porque eles param para o Espírito Santo, não tem passado nem futuro, mas escolheu o Dom Albano, e escolheu o bispo antecessor de Dom Albano. E assim o Espírito Santo que conduz, perscrutando cada um, escolhendo conforme lhe apraz para essa obra magnífica de perpetuar essa graça de Pentecostes. Como se nós se deixássemos levar pelo Espírito Santo, como a gente adoraria o Espírito Santo e reverenciaria a pessoa do bispo, do padre, porque são eles os canais pelo qual o Espírito Santo perpetua sua graça hoje na igreja, né? Olha o que o Catecismo da Igreja Católica também vai nos dizer no parágrafo 94. Graças à assistência do Espírito Santo, à inteligência das realidades e das palavras do depósito da fé, podem crescer na vida da igreja pela pregação daqueles que receberam, com a sucessão episcopal, que é dos bispos, um carisma certo da verdade. Nós acabamos de dizer anteriormente que é assegurado a nós a verdade pela sucessão apostólica, porque quem criou isso foi o próprio Espírito Santo, o guia para toda a verdade. Assim é assegurado a todo católico que ele caminhe na verdade, porque aquilo que foi ensinado aos apóstolos pelo próprio Mestre Senhor Jesus é preservado integralmente através de todos esses anos, chegando até hoje, essa sucessão apostólica. Por isso, uma tradição tão importante. Quando nós vemos o bispo, nós vemos ali o próprio apóstolo do Senhor, que ouviu o ensinamento do Senhor, porque de fato ouviu. E esse Espírito Santo
ou escolheu. Por isso a gente ora em cada missa. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, pois é a única igreja que não quebrou a sucessão ininterrupta que o Espírito Santo orientou ao longo dos séculos. Continuar na Igreja Católica, permanecer católico, é permanecer em algo que o próprio Espírito Santo criou, que é a sucessão apostólica. É permanecer num batismo, num sacramento, na vida sacramental que o próprio Espírito Santo criou. Não abandonar a Igreja Católica é ser fiel a esse Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes pelo Senhor Jesus a todo aquele que acredita e se arrepende dos seus pecados. Olha como é importante nós percebermos que essa perpetuação se originou do Espírito Santo e continua firme até hoje. Finalizamos aqui com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1555. Entre os vários ministérios, o que na Igreja se exercem desde os primeiros tempos, consta da tradição que o principal é o daqueles que, constituídos no episcopado, os bispos, através de uma sucessão que remonta às origens, são os transmissores da semente apostólica. Você sabe que muitas vezes alguns bispos quiseram por si próprios romper com a Igreja Católica e quiseram fundar o seu movimento, vamos dizer assim, né? E aí eles formavam outros bispos, formavam outros padres, né? Mas como é que eles faziam isso? Ele tinha o sacramento da hora, ele pode continuar. Não. Para formar um outro bispo, são necessários 3 bispos. Dia 13 de agosto nós vamos ter uma ordenação episcopal aqui em Londrina. O Monsenhor Marcos vai ser ordenado bispo, Dom Marcos, e vai ser o bispo da cidade de Cornélio Procópio, da arquidiocese de lá. E lá com certeza nós veremos o Dom Jeremias e mais 2 bispos, que são orientados pelo Papa Francisco. Não é o que eu quero. Alguém para ser designado bispo passa por uma vontade, uma oração, um discernimento que se origina e se remonta desde as origens, meus irmãos. Por isso, se eu quiser fazer do meu jeito, eu vou fazer um bispo aqui. Eu tenho que consultar o Papa, perguntar se é da vontade dele. O Papa vai orar, vai discernir. E se for mesmo, o Papa vai mandar mais 2 bispos para dizer que aquele cara, de fato, foi ensinado nas tradições que remontam às origens da igreja, outorgadas pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós pelo Senhor Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Quando a gente vê algumas igrejas que não são católicas falando bispo alguma coisa, apóstolo alguma coisa, será que essa pessoa foi outorgada da maneira com que o Espírito Santo inspirou desde a origem, que é essa sucessão apostólica? Ou a pessoa pensou que por ter um conhecimento teológico da Bíblia, isso era o suficiente para o autorizar a ser chamado de apóstolo ou bispo, e assim requerer das pessoas que o ouvissem que o chamassem dessa maneira? Não é assim. A escolha é conforme a prazo do Espírito Santo e não conforme aquilo que eu alcanço enquanto graduação teológica. É diferente, não é verdade? No próximo vídeo nós vamos falar dessa graça de Pentecostes que adentra em outras funções e ministérios da igreja. Convido a você, não perca na próxima sexta-feira esse vídeo para nós continuarmos aprendendo sobre essas coisas da nossa igreja, né? Vamos finalizar aqui com uma oração e eu gostaria que você lembrasse do seu bispo e orasse por ele nesse momento. Vem, Santo Espírito, transforma-nos e torna-nos portadores de teu amor. Vida em nossa vida, lâmpada em nosso caminho, fonte em nossa sede, alimento em nossa fraqueza, alívio em nossas dores, remédio em nossas doenças, repouso em nossas fadigas, alegria em nossas angústias, plenitude em nossos vazios, paz em nossos conflitos, resposta em nossas perguntas, certeza em nossas dúvidas, prêmio em nossos combates, presença em nossos silêncios, socorro em nossas tentações, perdão em nossos pecados, fortaleza em nossos medos, reconciliação em nossas discórdias, abertura em nosso fechamento, segurança em nossa fragilidade, coragem em nossa missão, sopro restaurador em nosso mundo,
ternura em nossa incapacidade, ressurreição em nossas esperanças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.